Graça e paz, em nome de Jesus. Gostaria de deixar uma palavra para os irmãos que se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 24, que diz assim: Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. A palavra de Deus nos diz, no capítulo 15 de Lucas, iniciando o versículo 11, que nos conta sobre a parábola do filho pródigo, a qual diz que um certo homem tinha 2 filhos, e o mais novo ele pede ao pai a parte da fazenda a qual pertencia, e o pai repartiu por eles a fazenda. E em poucos dias o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou tudo o que tinha, vivendo dissolutamente, vivendo de uma forma desregrada. E a palavra de Deus diz que naquela terra onde ele se encontrava teve uma grande fome, e ali ele começou a padecer necessidade. E um dos cidadãos daquela cidade mandou chamá-lo e conseguiu um trabalho para ele, que era de apacentar porcos. E a palavra de Deus diz que a necessidade era tão grande que ele desejava comer as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Mas o mais interessante é que a palavra de Deus diz que ele, caindo em si, ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Essa parte é interessante, que a palavra de Deus diz que ele, caindo em si, ele diz: levantar-me-ei e terei com meu pai. Dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E a palavra de Deus diz que ele, levantando, foi ao seu pai. E quando o pai o viu, ele se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se e o abraçou, o pescoço e o beijou. É uma passagem muito bonita. Mas mais adiante a gente vê que o irmão mais velho, ele começa a enciumar, porque o mais novo larga tudo, sai da casa do pai para viver com a parte de sua herança e gasta dissolutamente, desregradamente. Mas o pai chega para o filho mais velho: meu filho, você sempre teve tudo aqui. E interessante quando diz aqui que ele cai em si. Isso é a parte mais interessante. Muitas vezes nós passamos por momentos, por adversidades, e às vezes não nos livramos do problema porque não caímos em si. Mas esse filho pródigo, vivendo dissolutamente, vivendo de uma forma desregrada, ele caiu em si e reconheceu que o melhor lugar foi na casa do pai, e o pai o recebeu de braços abertos. Assim é o nosso Senhor Jesus. Quantos de nós estamos na casa do Senhor, adorando, glorificando o nome do Senhor, e por algum motivo abandonamos a casa de Deus, mas o Senhor sempre está pronto a nos abraçar, nos beijar. Ele tem o melhor para nós. Então, a partir do momento que caímos em si e reconhecemos os nossos erros, Deus nos abraça e nos traz roupas novas. Que possamos a cada dia reconhecer a nossa pequenez, que possamos reconhecer a grandeza do Senhor e a necessidade que temos do Senhor Jesus, assim como esse filho pródigo. Essa palavra aqui compara como se fosse o pai que recebeu o filho pródigo, como o Senhor Jesus está sempre de braços abertos para nos receber, não importa o que fizermos, desde que caiamos em si e reconhecemos os nossos erros, porque a palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Fique com essa palavra em vossos corações, curte e compartilha esse vídeo e se inscreva no canal, para a honra e glória do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus.